Olá, meus queridos irmãos, que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje, amém. Bom, hoje eu estou começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito e quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e do que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Também eu gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez nós estamos diante da sua presença. E mais uma vez eu apresento a cada uma das pessoas que me assistem diante da sua mão. Só o Senhor sabe o nível das dificuldades e das lutas que cada um tem, Pai. O Senhor nunca disse que seria fácil, mas o Senhor disse que valeria a pena. Que mesmo nas incríveis dificuldades que nós nos deparamos, que o Senhor vem estar nos dando força para suportar todas, Senhor. Que todas as pessoas que estão cansadas venham ser renovadas, que o fraco venha ser forte, e que o Senhor venha estar poderosamente ajudando a cada uma dessas pessoas a cumprir com a sua caminhada nessa terra, a cumprir com o seu caminhar, que elas venham estar conseguindo ganhar com a sua ajuda, Senhor. Que elas venham estar vencendo todos os obstáculos, todas as tribulações e todo o mal que se levanta contra as suas vidas. Que o Senhor conceda força, conceda fôlego, conceda paciência e venha estar renovando as suas forças para que cada uma delas possam vencer a todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou estar lendo Jó, capítulo de número 27. Diz assim: Jó sustenta a sua integridade e sinceridade. E, prosseguindo Jó em sua parábola, disse: Vive Deus que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire e nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me morderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso? Ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente à mão de Deus, e não vos encobrirei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já vistes isso, porque pois vos desvaneceis na vossa vaidade. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartarão de pão. Os que ficarem nele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como o pó, e aparelhar vestidos como lodo, ele os aparelhará, mas o justo os vestirá. E o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como a guarda que faz a cabana. Rico se deita e não será recolhido, seus olhos abrem e ele não será. Pavores se apoderam dele como água, de noite o arrebatará a tempestade. O vento oriental o levará e ir-se-á, vai reloar com o impeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não poupará. Irá fugindo da sua mão, cada um baterá contra ele as palmas das mãos e do seu lugar o assobiará. Só até aqui. Então, irmãos, nós vemos primeiramente um dos posicionamentos de Jó no verso 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me morderá o meu coração em toda a minha vida. Nós devemos nos apegar à justiça. Jó nos dá exemplo de homens que estavam em iniquidade. O homem hipócrita, qual é o destino dele, como ele se faz e o que acontece com ele. Mas aqueles que estão em Deus, esses terão a ajuda de Deus. Isaías 41:10 diz: Não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é o Deus que nos sustenta. Jó foi sustentado pela sua integridade. Nós devemos estar nos sustentando com a força de Deus.
Isaías 40:31 diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Deus é o Deus que renova as nossas forças. E sem que nós estejamos sem forças para caminhar, que o nosso fôlego estiver terminando, nós devemos estar estendendo a nossa mão e nos apegando à mão de Deus. Nós devemos estender a nossa mão e crer no nosso Deus, pois Ele é um Deus todo-poderoso que nos há de ajudar. Nós vemos aqui no verso 8. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Então aqueles que estão em Deus, eles possuem a ajuda de Deus, mas os que estão no mundo, eles estão em iniquidade, eles estão debaixo da escravidão do pecado, e eles não podem ser salvos. Aqueles que estão em Deus são novas criaturas. Aqueles que são em Deus estão debaixo da sua graça, e Deus o sustenta, e Deus o ajuda, mas quem está no mundo não tem o apoio de Deus. Os que estão dentro do mundo, os que estão debaixo da iniquidade, não têm a proteção de Deus, não têm a graça de Deus dentro do seu coração, mas andam debaixo do jugo da iniquidade. Em Gálatas 5 nos diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou, e que nós não devemos nos voltar mais ao jugo de escravidão da velha vida que nós tínhamos antes. Deus, Ele já nos libertou do pecado, Ele já nos libertou da transgressão, Ele já nos libertou de todo o jugo de escravidão, da velha vida que nós tínhamos antes. E Ele nos dá uma nova vida, uma vida libertos, uma nova vida de libertação, uma vida fora do pecado, uma vida em luz. Jesus Cristo falou que o mundo jaz no maligno, mas Ele também disse: eu sou a luz do mundo, e quem vier até mim não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus, Ele nos dá a luz da vida, e nós devemos buscar estar sempre em Deus e obedecendo aos seus ensinamentos. Igual nós estivermos debaixo da lei de Deus, nós seremos ovelhas do seu rebanho. Mas já o hipócrita, aquele que anda no mundo seguindo as concupiscências da carne, esse já é uma pessoa que Deus estará tratando de outra maneira. Nós vemos aqui no verso 13. Eis qual será da parte de Deus a porção do homem ímpio, e a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos se não fartará de pão. Ou seja, o caminho do ímpio não prospera. O homem ímpio, o homem que anda na iniquidade, ele não prosperará nos seus caminhos. Ele pode até seguir caminhos tortuosos, ele seguir na impiedade, mas o ímpio, ele não vai se salvar pela sua impiedade. O homem ímpio, ele pode estar conquistando coisas, ele pode construir casas, ele pode estar conseguindo conquistar diversas coisas, mas se ele não tem Deus, é vão. Porque o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E o que pode dar o homem em recompensa ou em troca da sua alma? Deus é um Deus soberano, Deus é um Deus de justiça, e nós devemos estar debaixo da proteção de Deus, pois Deus é um Deus que tudo pode, que tudo vê e que tudo Ele pode operar. Isaías 43:13 diz que antes que houvesse sol, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Operando eu, quem impedirá? Deus, quando Ele opera, o homem não pode impedir. E nós devemos estar debaixo da mão dEle, porque os homens ímpios, Deus estará acabando com eles. Ou seja, Isaías 43:13 diz, e ainda que houvesse sol, eu sou, e ninguém há que possa escapar da minha mão. Ou seja, como o ímpio escapará da mão de Deus? Não irá escapar. Antes que houvesse sol, Deus é. E o homem que anda em iniquidade, e o homem que anda em caminhos tortuosos, vai chegar o dia em que Deus irá pesar a mão sobre ele. E quem Deus estará acabando com ele. E aí tudo que ele conquistou será vão. A recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:4 nos diz que todas as almas são minhas, como a do Pai também a do Filho são minhas. E toda alma que pecar, essa morrerá. A alma pecadora, ela cairá na espada de Deus. No livro de Salmos diz, se o pecador ele não se converter nos seus caminhos, Deus já está com a espada desembainhada e irá matá-lo. E toda alma que peca, essa morre. E nós devemos nos guardar dos desejos pecaminosos e nos mantermos na presença de Deus, porque enquanto nós estivermos no seu rebanho, Deus vai nos sustentar. Mas aos ímpios, os que andam na iniquidade, a alma deles perecerá. Bom, é isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. Se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito.
o nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Seria de pedir para você fechar os seus olhos para eu estar fazendo a oração final. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, que o Senhor venha estar fortalecendo cada uma das pessoas que me assistem, Senhor. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um. E o mundo diz que não existe solução e que não há mais saída. Mas o Senhor disse que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. O Senhor venha estar ressuscitando cada uma dessas pessoas. Que elas venham renascer. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo dê vigor e força para cada um de vocês. Que assim seja. Amém.